Abra a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Então vamos lá. Acharam Deuteronômio capítulo 28? Versículo 15. Deuteronômio 28, 15. Preste muita atenção, toda a igreja. Presta atenção, Bispo Breno, que você vai ouvir uma pregação que você nunca ouviu na sua vida. Diz assim: será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. O que Deus estava dizendo? Se a pessoa não cumprir a lei, virão sobre ela o quê? O quê? Repita, todas as maldições. Então, quando uma pessoa não cumpria a lei, não obedecia a lei, ela era o quê? Amaldiçoada. Que tipo de maldição, Bispo França? Aí, meu irmão, é maldição que não acaba mais. Versículo 18 diz: maldito o fruto do teu ventre, ou seja, maldito teus filhos e filhas, netos, bisnetos, né? A Bíblia diz, versículo 21, que o Senhor fará a pestilência pegue a ti, até que te consumas a terra que passa a possuí-las. Versículo 22, o Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação e com o calor ardente e a secura e com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereça, até que morras. Versículo 25, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairá contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Glória a Deus nada, irmão, está amarrado. Quem disse isso? Quem falou glória a Deus? Está repreendido em nome de Jesus. É maldição aqui, tem gente dando glória a Deus, está amarrado. Que isso? Eu, hein? Cruz credo. Às vezes eu fico... Sabe o que às vezes eu penso? Eu penso, as pessoas não entendem o que eu prego, não. Porque eu estou pregando de maldição e a pessoa está dando glória a Deus. Tem que falar misericórdia, exatamente, irmão. Então, isso aí mostra que muita gente está ali com a Bíblia aberta, mas não está prestando atenção em nada. Eu, hein? Cruz credo. Uxi. Então diz no versículo 27... o Senhor te ferirá com a úlcera do Egito, com tumores, com sarna e com prurido de que não possas curar-te. Quer dizer, a pessoa ia ficar doente e não ia conseguir a cura. Versículo 28. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Bom, eu poderia ler, mas é muita maldição, não dá para ler, amém, gente? Olha no versículo 35, conseguiu achar aí o 35? Olha lá, ó. O Senhor te ferirá com a úlcera malignas do joelho e nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E, gente, a maldição vai até o versículo 68. Repita comigo, é muita, aliás, diga assim, são muitas as maldições. Então presta atenção, olha para o Bispo França. Ei, olha para mim. Para de ler agora, mulher. Então o povo do passado tinha que obedecer à lei à risca. Tinha que andar, irmã,
Aqui, ó. Se pisar fora da risca, ou seja, se transgredir a lei, ou seja, se pecar, porque a palavra pecado significa transgressão da lei. Então, se a pessoa pecasse, se a pessoa transgredisse a lei, alguma dessas maldições pegava ela. Quem está entendendo? Então, cara, vem cá os obreiros homens, mulheres, os pastores, corra aqui. Só um pouquinho, não precisa vir todo mundo não. Imagine o povo de Israel aqui, ó. De repente, não podia comer carne de porco, amém, gente? Um exemplo, não podia comer carne de porco, estava na lei. Só que aí, o bispo Breno não resistiu. E ele foi lá e comeu um toicinho. Um torresmo. Olha lá. Comeu. Ele pecou. Transgrediu a lei. Já dava paralisia infantil nele. Fica aí. Vai, anda aí, bispo Breno. Olha lá. Aí, quem olhasse para ele e visse, até ontem ele estava bom. Agora ele já está com paralisia infantil. Então todo mundo já sabia, ele transgrediu a lei, ele cometeu algum pecado. Tá entendendo? Olha lá ele andando, ó. A mulher não podia sair, um exemplo, menstruada, porque ela era considerada imunda. Só vou dar um exemplo, supomos que a mulher saiu ali menstruada na rua. Saiu da sua tenda, na hora atacou a cegueira. Aí ficava assim, não estou enxergando nada. Ficava palpando ali para ver onde estava, ficou cega. Ficou cega. O outro, olha lá. O outro transgrediu a lei. Ficou mudo. Ficou fanho. Qual é teu nome? Para onde você vai? Então o povo do passado estava tudo amaldiçoado. Por quê? Porque absolutamente ninguém conseguiu praticar a lei em 100%. Todo mundo transgrediu a lei em alguma coisa. Todos pecaram. Então o povo estava como, gente? Tudo amaldiçoado. Da onde está escrito isso, Bispo França? Gálatas capítulo 3. Abra aí. Se eu não me engano é isso. Vamos ver se minha memória ainda estiver boa. Deixa eu ver se é isso mesmo. Achei. Gálatas capítulo 3. Versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos quantos? Olha lá, olha aí, Bispo Breno. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo do que, igreja? Do que? Quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, olha o que está escrito: maldito, repita comigo, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas. A lei de Moisés era muito severa.
A lei de Moisés era tenebrosa. A lei de Moisés era muito difícil de praticar. As pessoas tentavam praticar, mas em alguma coisa sempre cometiam um pecado. Aí ficava amaldiçoada. Olha para o bispo França, para de ler. Aí Deus olhou do céu. Aí lá do céu Deus olhou e viu um monte de gente cega. Deus viu um monte de gente surda, um monte de gente muda, um monte de gente coxa. Deus viu um monte de pessoas cheias de chagas, tumores, úlceras. Deus viu um monte de pessoa doente, enferma. E Deus, coisinha linda, presta atenção. Aí Deus viu um monte de pessoa doente, e Deus viu que todo mundo estava doente por causa do quê mesmo? Por causa do quê? Por causa da lei de Moisés. Aí Deus falou o seguinte: eu preciso levar a salvação para essas pessoas, que elas estão tudo amaldiçoadas. Aí Deus falou: eu preciso salvar essas pessoas aí da paralisia, da cegueira, da surdez, da mudez. Eu preciso libertar essas pessoas dessas maldições. Aí Deus pensou: como que eu posso tirar a maldição das pessoas? Espera aí! A Bíblia diz que a maldição era a lei, não é isso? Todos que estão embaixo de lei estão embaixo do quê? Então a maldição era o quê? A lei. Então Deus viu que a maldição era a lei, e o povo estava amaldiçoado porque o povo estava vivendo a lei. Aí Deus pensou consigo mesmo: se eu conseguir tirar a lei das pessoas, eu vou tirar a maldição delas. Diga glória a Deus, igreja, aleluia. Então Deus pensou consigo: se eu conseguir tirar a lei do coração das pessoas, eu vou tirar a maldição delas. Aí Jesus foi lá. Cadê o Fabrício? Aí o pai chamou o filho e falou: filho, ô filho, é o seguinte, olha como está o nosso povo lá, tá vendo? Olha lá, ó, tá vendo? São vários paralíticos, cegos, surdos, mudos, úlcera, lepra, todo mundo está doente. Sabe por quê? Por que estão doentes? Por causa da lei. Porque eles estão vivendo a lei. A gente tem que tirar a lei do coração dessas pessoas. Então é o seguinte, meu filho. Você vai lá, meu filho. Você não vai conseguir tirar a lei, porque nós vamos dar a eles o livre, mas você vai levar uma nova lei. Então a lei deles diz para odiar o inimigo. Você vai mandar eles amar os inimigos. A lei deles manda apedrejar a mulher adúltera. Você vai perdoar, vai levar a eles a misericórdia, o perdão. Ou seja, você vai levar uma nova vida para ele. Uma nova vida, uma nova lei. Você vai levar um novo testamento, um novo mandamento, uma nova aliança. Então Jesus foi. Aí, de um lado, cadê o Fred? De um lado o fariseu pregava. Dá o microfone para ele aí. De um lado, aí junta aqui um pessoal aqui, ó. Junta aqui. Aí de um lado o fariseu pregava para o povo. Ouviste está escrito na lei: amarás o próximo e odiarás o teu inimigo. Aí do outro lado
Jesus estava pregando aqui para os outros. Ouviste que foi dito aos antigos: amai o próximo e odiai os inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aquele que vos persegue. Você viu que o fariseu estava mandando odiar o inimigo, está na lei. Está em Mateus capítulo 5, isso aí que estou falando. Aí aqui Jesus estava mandando amar os inimigos, quer dizer, é uma nova lei. Aquela pregação de odiar os inimigos era a lei de Moisés. Essa pregação de Jesus era uma nova lei que Jesus estava trazendo. Bispo, mas está escrito na Bíblia que Jesus não veio revogar a lei. Relaxa, meu irmão, que eu já vou mostrar para você na Bíblia. Então, desse lado aqui, o fariseu pregava para o povo. Ouviste o que está escrito: olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Dai o troco na mesma moeda. Do outro lado, Jesus dizia: Ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Dai o troco na mesma moeda. Não façam isso. Mas aquele que ferir a face, vire-lhe o outro lado. Quem lhe roubar a capa, dê-lhe a túnica. Quem lhe obrigar a andar uma milha, ande duas. Faça de tudo para evitar problema, para evitar contenda, para evitar briga. Quer dizer, de um lado os fariseus pregavam: dá o troco da minha moeda, bateu, levou. Do outro lado Jesus disse: não, quem bater, vira o outro lado da face, não revide. Os ensinamentos eram completamente diferentes. Aqui era a lei de Moisés do Velho Testamento e ali a lei de Jesus do Novo Testamento. Desse lado, o fariseu pregava: Está escrito: qualquer mulher que for pega em adultério tem que ser apedrejada até a morte. Do outro lado, Jesus dizia: Ouviste que foi dito: qualquer mulher que for pega em adultério tem que ser apedrejada até a morte. Não façam isso. Eu, porém, vos digo: perdoai, porque todos têm pecados. Quer dizer, totalmente diferente. Aí, em Mateus capítulo 5, mostra aí. Mateus 5. Mateus 5. Versículo 17. Achou Mateus capítulo 5, versículo 17? Hoje em dia a coisa está moderna, né, irmã? A irmã trouxe a Bíblia, só que é mais prático para ela achar no celular. Aí ela já está com o celular na mão achando na Bíblia, né? Hoje em dia é mais fácil mesmo no celular. Mateus 5,17 diz: Jesus não veio revogar a lei, mas cumpri-la. Primeiro, quem escreveu título, subtítulo, capítulo e versículo? Não foi os profetas. Essa você não sabia.
Todo título que está na Bíblia, subtítulo, capítulo e versículo, foi escrito por João Ferreira de Almeida em sua tradução, para facilitar a leitura da Bíblia. Então isso aqui, Jesus não veio revogar, ele escreveu. Mas aí tem a palavra de Jesus embaixo, dizendo no versículo 17: não penses que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para o quê? Você entendeu alguma coisa? Jesus disse que veio cumprir a lei, não disse? Mas peraí, Jesus estava cumprindo a lei de Moisés, gente? Não. Porque a lei mandava apedrejar a mulher adúltera. E Jesus perdoou a mulher adúltera e disse: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Só aí Jesus já transgrediu a lei, Jesus já mudou a lei. A lei mandava guardar o sábado. E a Bíblia diz: Jesus, o Senhor do sábado. Porque no dia de sábado Jesus saía abençoando, curando, libertando todo mundo. A lei mandava odiar o inimigo, Jesus mandava amar o inimigo. Quer dizer, Jesus não cumpriu a lei de Moisés. Então, que lei que Jesus cumpriu? É aí que eu vou lhe mostrar em Romanos capítulo 8, versículo 2. Mais na frente. Romanos capítulo 8. Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois é Atos e Romanos. Dois. Eu vou mostrar para você que existem duas leis. Repita comigo: existem duas leis. Diga: a lei de Moisés, que é carnal. Diga: e a lei do Espírito, que é a de Jesus. A lei de Jesus que é espiritual, né? Aonde está isso na Bíblia, Bispo França? Eu vou te mostrar agora. Romanos capítulo 8, versículo 2. Diz aí: porque a lei do Espírito dá o que, gente? Repetindo, a lei do Espírito, ou seja, a lei que é espiritual, traz o quê? Repita: a lei espiritual dá vida, traz vida. Qual que é a lei espiritual? A lei de Jesus. Os ensinamentos de Jesus. Vírgula, em Cristo Jesus, que te livrou da lei do quê? Do pecado e da morte. Quer dizer que a lei de Moisés gerava pecado e gerava o quê? Morte. Então existem duas leis: a lei do pecado que gera morte, que é a lei de Moisés, e existe a nova lei, o Novo Testamento, que é a lei de Jesus, que traz vida, que dá vida para o ser humano. Então a única maneira de Jesus curar, salvar as pessoas do passado da maldição, era tirando a lei de dentro delas. Mas não tem como você convencer uma pessoa a largar a lei, porque a lei era enraizada no coração do povo. Então o que Jesus fazia? Jesus ensinava uma nova lei. Quando a pessoa aceitava a lei de Jesus, automaticamente ela estava negando a lei de Moisés. Então, entenda. Cadê o homem da paralisia infantil? Olha lá. Olha lá. Ai, anda. Olha lá. Aí ele veio e disse para Jesus: tem compaixão de mim, Senhor. Misericórdia, filho de Davi, por favor, Senhor, me cura. Espera aí, se ele está nos pés de Jesus, clamando a Jesus, significa dizer que ele já está aceitando o que, gente? Jesus, que ele já está aceitando os ensinamentos de quem? Então, automaticamente, esse homem doente já negou o quê? A lei de Moisés. Aí Jesus só falava para ele: a tua fé te curou. Pode ficar curado. Aí, ó, aí ele ficou curado. Mas ele ficou curado
E ninguém entendia por que Jesus disse: a sua fé te curou. Porque aquele homem teve coragem e acreditou. Ele teve fé que chegando até Jesus, que aceitando Jesus, que aceitando os ensinamentos de Jesus, ele ficaria livre da maldição de Moisés, a maldição da lei de Moisés. Então é fé. Os homens do passado estavam doentes e amaldiçoados por causa da lei de Moisés. E quando eles aceitavam os ensinamentos de Jesus Cristo, eles eram curados das suas respectivas doenças. Só que aí Jesus incomodou quem, gente? Cadê o fariseu? Olha lá. Ele e os discípulos dele, olha lá. Está tudo revoltado com Jesus. Por quê? Porque Jesus está formando um novo povo. Olha o tamanho desse aqui, ó. Ixi, eu quero... Jesus. Está perdido agora, hein? Aí juntou ali os fariseus revoltados, e um dos fariseus, a cabeça deles, disse para os outros: esse tal de Jesus está ensinando o povo tudo ao contrário. Tudo que a gente fala, ele manda o povo fazer ao contrário. Temos que acabar com ele. Temos que acabar com o ensinamento dele. Vamos jogar ele na cruz. Aí foram atrás de Jesus, meu irmão. Olha lá. Aí foram atrás dele. Chegaram lá, pegaram Jesus. Aí foi o maiorzão na frente ali, ó. Aí pegou Jesus, prendeu Jesus. Prendeu Jesus. Pega na perna aí outro aí, vamos lá. Já para não escapar. Leva para a cruz, leva para a cruz. Vamos lá. Segura aí, grandão. Não, tá bom aqui, tá certo. Pronto. Aí acharam que crucificando Jesus colocaria medo nos outros. E que eles acabariam com o Novo Testamento, com os ensinamentos do amor, da graça, do perdão, da misericórdia. Só que no momento que Jesus estava morrendo na cruz, Jesus na verdade estava levando uma coisa consigo. O que Jesus estava levando? O que Jesus estava levando com ele na cruz? Fala, irmão, para eles aprenderem aqui. A maldição da lei. O que Jesus levou na cruz? Vamos lá. A palavra pecado, não diz na Bíblia que Jesus levou nossos pecados? O que significa a palavra pecado no dicionário bíblico? Transgressão da lei. Então Jesus levou o pecado, na verdade Jesus levou a transgressão da lei. Ou seja, quem aceitar Jesus nunca mais vai transgredir na lei, porque a pessoa não vai mais viver embaixo da lei. Você transgride a lei? Não, porque você não tem lei, você não vive na lei de Moisés. Você não transgride a lei de Moisés porque você não vive ela. Então Jesus levou na cruz a transgressão da lei. Que mais que Jesus levou na cruz? As nossas maldições. A maldição era o que mesmo que a gente leu em Gálatas capítulo 3? O que é maldição mesmo? Já esqueceram? Ixi. Gente, eu li em Gálatas capítulo 3. O que é maldição? Fala aí, Cristiano, o que é maldição? Viver debaixo das obras da lei. Muito parabéns para você, Cristiano. O tecladista está prestando mais atenção que muita gente na igreja. A maldição é a lei. A lei é a maldição. Se Jesus levou na cruz as maldições, então ele levou as obras da lei na cruz. É simples. Tá muito difícil a pregação para vocês, gente? Tá, né? Fala a verdade. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo, gente? Então vamos lá. A irmã falou mais ou menos, foi sincera.
Jesus levou na cruz o pecado. A palavra pecado significa transgressão da lei. Então Jesus levou na cruz, na verdade, as nossas transgressões. Ou seja, levou na cruz todas as desobediências. Hoje, como você não vive mais na lei de Moisés, você não desobedece. Jesus levou na cruz as maldições. A palavra maldição é a lei de Moisés. Então a lei era maldição. Se Jesus levou na cruz a maldição, ele levou na cruz a lei. Aí a Bíblia diz que ele levou sobre si também as nossas dívidas. Aí tem gente que pensou, mas eu ainda continuo endividado, estou devendo para o banco. Não é essa dívida não, irmão. A Bíblia diz que quando o homem pecava, ele ficava endividado com Deus até a 4ª geração. Então ele pagava pelo pecado dele, o filho pagava pelo pecado do pai, o neto pagava pelo pecado do avô e o bisneto pagava pelo pecado do bisavô. A dívida era até a maldição, acompanhava até a 4ª geração. Isso é maldição hereditária. Se Jesus levou na cruz as nossas dívidas, significa que o meu filho não vai pagar pelo meu erro. Diga glória a Deus. Você acharia justo você pagar pelo erro do seu pai? Lógico que não, quem errou foi ele. Isso no passado dizendo, né? Então Jesus levou na cruz as dívidas, levou na cruz a maldição da lei, levou na cruz a transgressão da lei. Resumindo para vocês, Jesus levou na cruz a lei de Moisés para quem aceitá-lo. Então uma pessoa que aceitar Jesus em seu coração, então a lei de Moisés não tem validade nenhuma para ela. Agora, e quem não aceitar Jesus? Quando morrer vai ser julgado pela lei de Moisés. Só existem 2 leis: o Velho Testamento e o Novo Testamento. Só existe a lei de Moisés e a lei de Jesus. Quem não tem Jesus vai ser julgado pela lei de Moisés. E quem tem Jesus Cristo, se batizou nas águas, vai ficar livre da lei de Moisés. E vai receber o perdão, a graça, a misericórdia. Para você poder entender. Vamos lá. Nós estamos em 2014, né? Quem esse ano de 2014 já comeu alguma coisa referente a porco? Toicinho, torresmo, bisteca? Levanta as mãos. Quem já comeu? Pronto. Pela lei de Moisés está todo mundo no inferno. Se você não tivesse Jesus, você já estaria amaldiçoado e condenado ao inferno, porque você transgrediu a lei. Você comeu carne de porco. Só que, diga eu, recebi Jesus Cristo na minha vida. Então, meu irmão, você se livrou do inferno e da lei. Você se livrou de ser condenado, porque se você está em Cristo Jesus, a lei já não tem poder nenhum sobre você. Aí é o que diz em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 1. Agora é o versículo 1. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nada pode te condenar. Tem até uma canção em Lá maior, a música. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue
É certo. É certo que provas virão, Investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Linda. E não para por aí não. No livro de 2ª Epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, antes de Judas, primeira Epístola de João, capítulo 2. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Diz aí: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Diga para a pessoa do lado assim: não peque. Mas pergunte agora para quem disse para você: e se eu pecar? Pergunta: e se eu pecar? Aí o apóstolo, o Espírito Santo através do apóstolo João diz assim: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é o nosso advogado. Ou seja, na lei de Moisés, todo mundo era condenado e amaldiçoado. Mas em Jesus Cristo, Ele morreu na cruz e levou consigo a lei de Moisés. Então, eu em Cristo Jesus estou livre da condenação, da maldição da lei. Se caso eu transgredir a lei, ou seja, eu não vivo na lei, mas se eu fizer alguma coisa que está na lei, no dia do juízo final, Jesus vai advogar por mim e vai dizer ao Pai: não, esse me aceitou, a lei para ele não tem validade nenhuma, o meu sangue comprou essa pessoa. Então ele vai advogar por nós e vai nos garantir a vida eterna e a salvação. Resumindo a história toda, para fechar com chave de ouro: sem Jesus Cristo, todo mundo está condenado ao inferno, porque todo mundo está no pecado da lei de Moisés. Com Jesus Cristo, diga: eu estou livre da lei de Moisés. Jesus veio trazer livramento, liberdade da lei. Você hoje é livre. Então em Cristo Jesus, você está livre da condenação da lei. Você vai alcançar a vida eterna. Você entendeu? Posso perguntar então? Vou perguntar então. O que é maldição? Transgressão da lei. É a lei. O que é pecado? Agora sim, transgressão da lei. Repita: pecado é transgredir a lei. Diga: maldição é a própria lei. E o que Jesus levou na cruz do Calvário? Amém, não posso exigir muito também, né? Jesus levou na cruz a lei. Só isso. Todos que aceitaram Jesus estão livres da lei. Eu acredito que 1/3 da igreja entendeu. Por isso que na igreja, que nem eu sou formado em teologia. Eu fiz 4 anos de faculdade. Bacharel em teologia pela faculdade Bene, da Assembleia de Deus. Mas eu não posso pregar aqui ou falar de teologia, não posso, porque senão ninguém entende. A linguagem do pregador tem que ser simples o máximo possível. Se dificultar um pouquinho para tentar explicar alguma coisinha a mais, ninguém entende nada. É verdade. Ninguém entende nada, por isso que a gente tenta ser o mais simples possível. Fique de pé em nome de Jesus.